Eu hoje queria partilhar convosco um tema que espero que não seja um tema solto. Alguém tem só cuidado de contar as vezes em que Jesus fez perguntas. Quantas perguntas ele fez durante o seu ministério? Se calhar vocês têm uma ideia. 40, 50 vezes ele perguntou alguma coisa. Eu pensava assim, mas não. A Bíblia registra 217 perguntas que Jesus fez. Claro que vamos falar acerca de todas estas perguntas. Eu orei para que o Senhor tocasse no meu coração para eu fazer as perguntas, para usar as perguntas que Ele fez, perguntas que Ele faria a esta igreja e perguntas que Ele faria a alguns de nós ou a cada um de nós. E então, selecionei 7 perguntas. Não vamos ser muito exaustivos sobre cada uma delas. E vamos tentar estabelecer aqui um fio condutor entre elas, para que não seja assunto avulso, de uma forma aleatória. As perguntas que Jesus fez eram perguntas que tinham um propósito. Há quem diga que os professores tanto podem avaliar os alunos pelas respostas que eles dão, como também pelas perguntas que eles fazem. E Jesus era um mestre das respostas, mas não era menos brilhante em relação às perguntas que ele fazia. Jesus faria perguntas, melhor, Jesus fez perguntas para que nós, através dessas perguntas, encontrássemos a verdade. Mostrar-nos as prioridades da vida. Ele fez perguntas para avaliarmos o nosso coração, para vermos onde é que estávamos e para onde queríamos ir. Ele fez perguntas desafiando-nos para a mudança. E as perguntas dele são perguntas muitas vezes pessoais, outras vezes são abrangentes. E então, nós vamos começar por ler um texto que nos fala, que tem lá 2 perguntas. E esse texto está em Mateus capítulo 16, no versículo 13. São passagens conhecidas, mas nós vamos tentar aplicá-las a alguns de nós, se não a todos nós, de uma ou de outra forma, se não é numa pergunta que você possa tocar o nosso coração, numa outra pergunta. Então, em Mateus capítulo 16, no versículo 13, nós lemos assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então a pergunta foi: o que é que as pessoas pensam acerca de mim? As multidões seguem-me, mas no fundo, vocês, se calhar, conseguem relacionar-se com elas, de modo que elas fiquem mais à vontade para dizerem o que pensam acerca da minha pessoa. Então, a resposta que os discípulos deram não deixa de ser surpreendente. Depois de tudo aquilo que Jesus fez, ele está mais ou menos a meio do seu ministério, ou se não está a meio, está próximo disso. E ele já tinha feito coisas extraordinárias. Quando esta pergunta surge, não foi quando João Batista apontou para ele nas margens do Rio Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E passado algum tempo, passado alguns dias, ele faz esta pergunta. Não, já foi avançado no tempo. Eu tive o cuidado de ver os milagres que Jesus tinha feito antes de ter feito a pergunta. E então, ele tinha curado leprosos, ele tinha curado a sogra de Pedro, ele tinha libertado endemoniados, ele tinha curado um paralítico, a mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha dado vista aos cegos, tinha feito falar os mudos, tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele tinha curado um homem com a mão mirrada,
e ele tinha multiplicado os peixes pela primeira e pela segunda vez. Há pessoas que argumentam deste modo. Se eu tivesse presenciado, nem que tivesse sido apenas um único milagre que Jesus fez, eu não teria a mínima dúvida. Eu também o seguiria como muitos seguiram. Eu teria ido até ao fim. Eu não tinha traído como Judas. Eu não o tinha negado como Pedro. Pois bem, mas estas pessoas presenciaram tudo isto. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas eram familiares daqueles que tinham sido beneficiados com os milagres que Jesus tinha feito. E perante esta pergunta, o que é que vós dizeis a meu respeito? O que é que vós pensais de mim? E a resposta foi, bem, uns dizem que tu és João Batista. Quando João Batista tinha dito claramente que ele não era o Cristo, que era apenas uma voz, que era necessário que ele, João, diminuísse para que Cristo fosse exaltado. Outros dizem, és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Tinham Jesus como alguém especial, sem dúvida, um profeta de Deus. Não há aqui uma crítica negativa, mas ficam muito aquém daquilo que Jesus, na realidade, era. Eles limitaram o Senhor, eles compararam-no com outros. O Criador comparado com a criatura. Ainda hoje é assim. Colocam Jesus num quadro muito pequeno. Têm um conceito muito restrito acerca dele. Dizem que ele é um homem bom. Dizem que foi um homem especial. Um homem muito à frente no seu tempo. Mas quando nós queremos que vão mais longe, eles quedam, ficam atrás. Eles não dão um passo em frente. Eles não conseguem visualizar a verdadeira dimensão do Senhor Jesus Cristo. E então Jesus vira-se para os seus discípulos e temos a segunda pergunta. E vós, quem dizes que eu sou? No fundo, um dia, cada um de nós, perante Ele, vai dizer o que pensou acerca dele. E como lidou com o conceito que ele tinha acerca, o que nós tivemos acerca do Senhor Jesus. E vós, quem dizes que eu sou? Um dia nós vamos ficar perante Ele e vamos dizer o que é que nós pensamos acerca dele. Quem foi Jesus para mim? Quem foi Jesus para cada um de vós? Esse dia chegará. Apesar de tudo, a resposta dos discípulos foi confortável e confortante, melhor direi. E Jesus, que se calhar uma nuvem desceu no seu coração quando ele ouve esta resposta acerca daquilo que o povo pensava acerca dele. Agora, ele recupera o ânimo, a alegria, ganha ânimo para continuar, para levar até ao fim a sua carreira, o seu propósito pelo qual ele veio cá, porque eles disseram, Simão, assume-se em nome do grupo e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus, naquela altura, ele ganhou o dia. Eu sei como é que às vezes reage. Às vezes estamos cansados, se calhar não com os braços assim muito em cima, mas aparece alguém que manda uma mensagem que diz qualquer coisa. E o cansaço desaparece num ápice. Quando nós vemos que apesar de tudo tem valido a pena, que o terreno não é apenas terra dura, que não é apenas rochoso, que não é apenas terreno coberto de espinhos, que também há corações bons e honestos que recebem a palavra, e nós vemos que eles dão fruto, uns a 30, outros a 60 e outros a 100, e nós recobramos ânimo e nós pensamos, e vale a pena prosseguir, e vou até ao fim pela graça de Deus. Amém?
E Jesus com certeza que ganhou ânimo com esta resposta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porquê? Porque esta é uma questão central do cristianismo. Em Jesus ser o Filho de Deus, ou ganha-se tudo ou perde-se tudo. Porque o facto de nós afirmarmos e crermos que Jesus é o Filho de Deus implica nós o aceitarmos como Deus bendito eternamente. Não era um mero profeta. Ele, como Filho de Deus, ele vai julgar o mundo. Como Filho de Deus, ele voluntariamente deixou o céu, deixou toda a sua riqueza, fez-se pobre para que nós, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Jesus, como sendo o Filho de Deus, era Emmanuel, Deus conosco, que veio à Terra para nos resgatar e podia morrer na cruz do Calvário por nós, porque Ele, como Deus, não tinha conhecido, não tinha experimentado o pecado e por isso podia morrer pelos nossos pecados. Por isso nós não ficamos surpreendidos logo no início do seu ministério, quando Satanás o tenta. Uma das partes dessa tentação era: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Inculcar a dúvida na mente do Senhor Jesus. Mais tarde, o sumo sacerdote, na parte final do seu ministério, ele diz: és tu Filho de Deus ou não? Entretanto, os demónios já tinham dado testemunho. Durante o ministério do Senhor Jesus, muitos tinham incorporado em pessoas possuídas por demónios. Jesus abeirava-se, Jesus aproximava-se dessas pessoas e os demónios falavam. E sabem o que é que alguns diziam? Eles, que têm como pai o pai da mentira, nessas situações falavam verdade. E entre outras coisas, eles diziam: tu és o Filho de Deus. E um dia, os que estão na terra, os que estão nos céus, os que estão debaixo da terra, não somente irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas também irão confessá-lo como sendo o Filho de Deus vivo. Amém? Mesmo na cruz. Este testemunho não deixa de ser dado. No meio daquelas injúrias, acusações, desprezo, sofrimento, dor. Há um centurião romano que a certa altura, lemos na Bíblia, ele olha para Jesus, ouve algumas coisas que ele disse. Ele tem uma afirmação tremenda. Ele diz: na verdade, este homem era o Filho de Deus. O evangelista João, no seu evangelho, ele registra 7 milagres. E ele acrescenta e diz: Jesus fez muito mais do que estes 7 milagres. Mas estes foram escritos para que creiais que Ele é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais vida eterna. Sabem porquê que nós temos esta esperança, esta certeza da vida eterna? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Vamos dizer: Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Amém. E tendo esta convicção, tendo esta certeza, estamos preparados para responder à terceira pergunta. Que parece uma pergunta ingênua, desnecessária. Mas Jesus fez esta pergunta. Um cego, de nome Bartimeu, clama ao Senhor para que ele o curasse. E Jesus aproxima-se dele e faz-lhe uma pergunta: o que queres que te faça?
Já agora, isso é a pergunta que se faça a um cego. O que queres que te faça? Ele diz, Senhor, o que eu tenho visto, não ia pedir mais nada. A mesma situação, um paralítico havia 38 anos, estava paralítico, havia 38 anos estava paralítico, junto a um tanque, para se lançar à água, para obter uma cura. E a certa altura, Jesus passa por ali, encontra-se com ele e diz, tu queres ficar são? Eu quero ficar são, eu não faço outra vida. Eu estou aqui há 38 anos. À espera que aconteça um milagre. E tu perguntas, se eu quero ficar são? Obviamente eu quero ficar são. Ainda hoje o Senhor faz uma pergunta muito simples. E contrariamente àquilo que nós pensamos, muitas pessoas respondem negativamente a uma pergunta que, obviamente, seria afirmativa. Dizem não, quando nós todos esperávamos, sem a menor dúvida, que dissessem sim. E o Senhor pergunta porque, entre outras coisas, alguém disse, eu li isto alguns, que Jesus é um cavalheiro. Cavalheiro é aquela pessoa delicada, correta, que não se impõe, que bate à porta, esperando que alguém abra do lado do templo. E se abrir, ele entra. Se não abrir, ele continua do lado de fora. Queres ser salvo? E se nós queremos que Ele é o Filho de Deus, se queremos que há uma eternidade, uma vida para lá desta vida, e nós queremos convictamente, e é assim que isto apenas é a primeira página do livro da nossa vida, é apenas o primeiro parágrafo da nossa história, nós perguntamos, mas quanto é que eu tenho que pagar para ser salvo? Ele diz, nada, porque eu paguei tudo. Mas tu salvas em parte não, é totalmente. Mas tu salvas hoje e amanhã estou pedindo não, é definitivamente. Mas é perfeitamente. Ao longo dos anos, tenho conhecido pessoas que tudo está bem. Parece uma fé alicerçada, estruturada. E depois dou o passo seguinte e queres aceitar Jesus e queres ser salvo. E às vezes, para mim é surpresa, porque não estou à espera. A pessoa, por outras palavras, não de uma forma portanto, aberta, por outras palavras, ela diz que não. Por isso é que o Senhor pergunta, tu queres ficar são? Tu queres? O que é que queres que eu te faça? Porquê? Porque a salvação é algo voluntário, é algo que nós queremos que aconteça. E da parte do Senhor há uma vontade 1000 vezes maior do que a nossa, para que nós sejamos salvos, porque é da vontade de Deus que todos se salvem e que ninguém se perca. Portanto, é uma pergunta que nós pensaríamos que facilmente seria respondida, mas para nossa desilusão e maior decepção do Senhor, perante esta questão, as pessoas recuam. A minha questão é esta hoje. E se calhar, por tua causa, é que o Senhor colocou na minha mente esta pergunta. Queres ficar são? Queres ser salvo? No fundo, o que queres que eu te faça? Uma atitude voluntária. Senhor, quero que salves a minha alma. Tens poder para salvar. Quantas vezes nós é que estamos aqui dizendo que o Senhor Jesus tem poder para salvar? E tem poder para salvar. E o Evangelho que nós temos anunciado
É o Evangelho que tem poder para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus. Há poder, há vontade da parte de Deus. Oxalá haja abertura no nosso coração para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e salva a minha alma por amor de Jesus. Amém. Se calhar aqui todas as pessoas já ouviram o suficiente para serem salvos. E hoje outra vez o Senhor pergunta: queres ser salvo? Conhece o teu pecado e a suficiência da obra da cruz. Queres ficar salvo? Quarta pergunta. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 9. Uma pergunta. A passagem que fala sobre a mulher adúltera que foi apanhada no próprio ato adulterando. Depois estão ali aqueles que a querem apedrejar. Conhecemos a história. E no capítulo 8, versículo 9, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Onde é que estão os teus acusadores? É a pergunta. Aquele que crê em Cristo. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, a mulher responde: ninguém, Senhor, ninguém me acusou. Um dia, não sei se vai acontecer ou não, mas é possível que aconteça. Estamos perante Deus, perante o Senhor Jesus, e Ele pergunta: onde é que estão os teus acusadores? A nossa resposta é: a minha consciência não me acusa. Porquê? Porque o Senhor purificou a minha consciência das obras más, purificou-a com o seu precioso sangue. A palavra não pode acusar, porque é a própria palavra que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há acusadores. Satanás é chamado, entre outros, o acusador. Mas onde é que ele estará naquela altura? Quando o Senhor nos perguntar onde estão os teus acusadores, Satanás, sabem onde é que ele vai estar? Ele vai estar no lago de fogo e enxofre. Não terá poder. A sua presença não estará ali para nos acusar. E naquela altura, nós poderemos citar e poderemos dizer isto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. Porquê? Porque Jesus morreu e ressuscitou por eles. Não haverá acusadores para o povo de Deus. Amém. A consciência não nos acusará porque ela foi purificada.
A palavra não nos condenará, não nos acusará, porque diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o acusador morre. O nosso acusador principal, que hoje, de dia e de noite, não vamos entrar por aí, mas de dia e de noite acusa o povo de Deus, ele estará longe, para sempre, eternamente longe, e não nos acusará. Portanto, não haverá acusadores. E como a mulher, nós diremos: ninguém, Senhor, não há acusadores. Amém. Não há acusadores. Quinta pergunta. Lucas capítulo 17. Evangelho segundo Lucas capítulo 17. Conhecemos também a passagem, não é nova, eu sei. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A pergunta é: onde estão os 9? Eu curei 10 leprosos. Só tu estás aqui para agradecer? Onde é que estão os outros 9? Esse que voltou prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Eu depois de ler esta passagem, eu não consegui, não me prostrei no chão, mas ajoelhei-me e outra vez agradeci. Agradeci. O que nós temos em Cristo é tão precioso. É de uma riqueza de tal forma. Eu gostaria que nós valorizássemos um bocadinho daquilo que nós temos em Cristo, porque eu sei que nós na eternidade nós vamos compreender a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. Nós iremos compreender em toda a sua amplitude o preço que por nós foi pago. Eu sei. Mas agora, no meio da confusão da vida, das dificuldades da vida, das traições, sabe que pode haver traição e gratidão na mesma frase e no mesmo coração? Eu vou exemplificar com algo real. A Bíblia diz assim: e na noite em que Jesus foi traído, ele deu graças. Traição e gratidão na mesma frase e no mesmo coração. Por regra, quando há traição, não há gratidão. E há gratidão porque não há traição. Jesus sabia que Judas Iscariotes o ia trair. Ele sabia, passado poucas horas iria começar a acontecer. Ele disse isto na noite em que foi traído. E mesmo assim, ele mostrou gratidão. Eu sei por experiência própria que em certas situações da nossa vida é quase impossível nós sermos gratos. Mas façamos um esforço. E mesmo assim agradeçamos. E vamos ver a diferença que isso vai fazer na nossa vida. Mesmo as nossas orações, diz a palavra de Deus, que devem ser feitas com ações de graça. Confesso, nem sempre o faço. Mas no coração do Senhor Jesus havia a certeza de que iria ser traído, mas ao mesmo tempo também havia gratidão. As duas coisas, traição e gratidão. E aconteça o que acontecer à nossa vida, é possível, mesmo assim, pela graça de Deus e por aquilo que nós somos em Cristo, haver gratidão. Onde é que estão os outros 9 para agradecer e dar glória a Deus?
experimentemos. De quando em vez, para não dizer frequentemente, ficarmos perante o Senhor, não para pedir coisas. Regra geral é para pedir coisas. E não há crítica a fazer em relação a isso. Somos exortados a pedir para nos ser dado. Mas, pelo menos, quando em vez, ficamos na presença de Deus, só para agradecer. Agradecer mesmo quando há lágrimas, quando há tristeza, quando há incompreensão das coisas, quando há traição. Na noite em que foi traído, ele agradeceu. Sexta pergunta. Está em Marcos 4:40. Tempestade, Jesus está no barco, os discípulos comandam o barco, eles próprios enfrentam a tempestade, os ventos que sopravam fortes, as ondas altas. Mas a certa altura, eles dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Está em Marcos capítulo 4, versículo 38. O Senhor nunca deixa uma pergunta nossa por responder. A seu tempo Ele vai dar uma resposta às nossas perguntas. Algumas perguntas para Ele não o deixam muito confortável. Porque tem uma mistura de amargura e de queixa. Mas o Senhor compreende. O Senhor compreende. Esta aqui era uma pergunta que tinha, desculpem-me, tinha algum veneno misturado. Nós às vezes fazemos perguntas a pessoas que têm veneno. E nós sabemos, pomos lá umas gotas de veneno de cobra. Não lhe chamamos veneno, chamamos um bocadinho de picante, mas não é veneno. Esta aqui também era veneno. Tu não te importas? Estamos aqui. Exaustos, a lutar contra a tempestade e tu dormes. Nós vamos morrer e para ti é igual. Não, aquilo que nos acontece não é indiferente para com o Senhor. Às vezes parece, mas não é. E aqui a fé tem que se levantar. O Senhor responde: porque sois tímidos. Como é que ainda não tendes fé? Depois de tudo, ainda não tendes fé. Não houve situações na vossa vida, na sua vida, em que, se o Senhor fizesse esta pergunta, que é uma pergunta ao mesmo tempo uma afirmação: depois de tudo aquilo que eu fiz por ti, que faço por ti, tu ainda não tens fé? Ainda não tens? Como é que tu ainda não tens? Mas ele lembra-se que somos pó pela sua graça. Senão, seríamos a tudo consumidos. Mas ele lembra-se. E vai renovando as suas misericórdias. E conforme nós cantamos, mesmo quando nós, mesmo se ele viesse numa situação em que nós estivéssemos a colocar estas dúvidas, a fazer estas perguntas, a dizer: Senhor, tu não te importas comigo? E se o abatimento fosse naquela hora, o Senhor não nos deixaria ficar para trás. Ninguém ficaria para trás. Nem que estivéssemos a meio da frase: Senhor, tu não te importas. Seríamos na mesma. Porque ninguém fica para trás. Isto é graça, isto é misericórdia. Mas se calhar, à medida que íamos subindo e ali, dizendo ao nosso coração: estás a ver como eu me importo? Estás a ver? Ainda não temos fé. E a última pergunta está em Mateus capítulo 9, versículo 28. Dois cegos clamam para que o Senhor tivesse misericórdia.
E Jesus lhes perguntou. Cá temos a pergunta. Capítulo 9, versículo 28. Credes que eu possa fazer isso? Tu crees que eu posso? E a resposta deles foi: sim, Senhor. Nós cremos que tu podes. Às vezes nós não cremos que o Senhor pode. Jesus, a certa altura, ele diz: errais não conhecendo o poder de Deus. Um dia, isto não é novo, isto é uma característica do ser humano, que se manifestou através das gerações. O povo hebreu atravessava o Egito e a certa altura eles tiveram saudades de uma coisa. Cá. E aquele maná. Mas esse maná era o pão dos anjos. E eles cansaram, eles comiam sempre a mesma coisa. Disseram que era um pão vil. Nenhum tinha adolecido até ali com aquele pão. Mas era vil. Queremos carne. E alguns disseram: será que o Senhor nos pode dar carne neste deserto? Carne neste deserto. O Senhor mostrou que podia. Fez com que um bando de codornizes pousasse ali naquele acampamento, eles comeram carne. Às vezes nós temos um raciocínio muito humano, muito terra a terra. Chamamos isso de realismo. E às vezes não é realismo. É isso que vocês estão a pensar, é a falta de fé. Acreditamos que as coisas possam acontecer na mesma medida em que é possível humanamente acontecerem. Não damos lugar para o sobrenatural, para o divino, para o território de Deus. E às vezes o Senhor permite que venham coisas à nossa vida para ver um espaço para que Ele possa manifestar a ação da sua mão poderosa, no seu tempo, à sua maneira. Para que nós não tenhamos a menor dúvida que foi Ele. A pergunta é esta: crês que eu posso? Que eu posso? Se estes dois cegos tivessem respondido: ó Senhor, não, isto já é de nascença, já há tantos anos, provavelmente Jesus não se teria curado. Mas eles disseram: sim, Senhor, nós queremos. Então ele lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. O Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, muitas vezes Ele faz além da nossa fé. Mas a fé honra-o. Quando nós dizemos que confiamos nele, Ele tem poder para mudar as coisas, a nossa história. E se não mudar, o seu poder mantém-se inalterável. Ficamos na paz de Deus e com o Deus de paz no nosso coração e na nossa companhia. E tudo está bem. O povo diz: quando acaba bem? Tudo está bem quando acaba bem. Mas para nós, tudo está bem. Porque tudo um dia vai acabar bem. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos